Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Alessandra e nós estamos aqui para a nossa segunda aula da disciplina Capital de Giro e Análise das Demonstrações. Nós já tivemos a nossa primeira aula e ela foi tão empolgante, vimos índices, aprendemos sobre administração financeira, conceitos financeiros, foi tão importante para a gente, não é? A partir dessa aula de número 2, nós vamos especificamente falar sobre análise vertical, análise horizontal e índices. São temas muito atuais, muito importantes para o gestor que vai cuidar da área financeira de uma empresa. É importante lembrar que, mesmo que você não trabalhe ou não vá trabalhar na área financeira, por exemplo, vai trabalhar com recursos humanos, vai trabalhar com marketing, com vendas, com tecnologia da informação, produção, logística. Em todas essas áreas, as finanças estão presentes de uma organização. Imagine, por exemplo, que você vai trabalhar na área de marketing e vai precisar lançar um novo produto, uma campanha, fazer uma promoção, contratação ou treinamento de vendedores. Para tudo isso, é importante recurso financeiro. Se você trabalha no recursos humanos e vai fazer um treinamento para colaboradores lá da área de produção, então vejam, recursos humanos e produção, vão precisar de recursos financeiros para promover este treinamento. Então, nas empresas, nós precisamos de recursos materiais, físicos e recursos financeiros em todas as áreas da empresa. Por isso, se você vai ser um gestor de alguma área da empresa, vai trabalhar com contabilidade, com controladoria, com caixa, nas áreas das ciências econômicas, nas empresas, nos governos, em entidades públicas, em qualquer uma dessas áreas, as finanças estão presentes, inclusive na nossa vida pessoal. Por isso, tão importante entendermos de finanças, de administração financeira, de capital de giro e análise das demonstrações financeiras, que é aí importantíssimo e vital. Vocês vão se lembrar das demonstrações que já estudaram na disciplina anterior. Viram balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, que são as duas principais demonstrações que nós vamos utilizar aqui durante a nossa aula. Então fique atento e vamos começar. Vem comigo para o nosso resumo. Olha só que interessante. O resumo da nossa aula de hoje, então, é o capítulo 2 do nosso livro, não é isso? Então, você já estudou o capítulo 2 do nosso livro e já veio aqui para a nossa aula com o conteúdo bem apresentado, não é isso? O conteúdo já bem direto. Bom, hoje nós vamos, nesta aula, falar sobre análise e aplicações dos índices financeiros. Bacana? Muito bem. Então, unidade 2 do nosso livro, teleaula de número 2, análise e aplicações dos índices financeiros. E especificamente, o que é que nós vamos falar nesta nossa aula? Bom, nós vamos falar então de análise e aplicação dos índices financeiros. Especificamente, vamos estudar análise horizontal e vertical, índices de liquidez e atividade, índices de endividamento, rentabilidade e valor de mercado, e vamos falar também do famoso sistema Dupont de análise. Então, são vários os itens que juntos hoje nós vamos percorrer, não é isso? Lembre-se que é importante, então, todo o conteúdo que você já estudou durante a nossa aula, para que agora juntos a gente possa resgatar esse conteúdo. Eu convido você agora a assistir o nosso vídeo de abertura. Vamos lá! Era assim que, antigamente, os empresários e seus contadores faziam a gestão financeira das organizações. Mas muita coisa mudou. Essa senhora aqui deu lugar a computadores e planilhas de Excel. Mas uma coisa não mudou: a importância das demonstrações contábeis e das análises dos índices econômico e financeiro. Sem eles, não há como avaliar o desempenho nem a situação real de uma empresa. E é isso que você vai estudar a partir de agora, na unidade 2 de Capital de Giro e Análise de Demonstrações Financeiras.
Pronto para começar? Ao longo das 4 sessões de estudo, você vai começar a aprender conceitos e técnicas de demonstrações contábeis e aplicações de índices financeiros que o ajudarão nas tomadas de decisão na gestão financeira de uma organização. Assim, você verá a aplicação das técnicas de análise horizontal e vertical nas demonstrações financeiras e também a diferença entre elas. Vai aprender a calcular os índices de liquidez da empresa, seu giro de estoque e o prazo médio de pagamento utilizado por ela. Analisar os valores de endividamento, margem de lucro e valor de mercado das empresas. E, por fim, aprenderá a começar a fazer uma análise detalhada com um resumo de todos os índices, montando uma tabela para melhor visualizá-los. Entre os conceitos ensinados nesta unidade, você aprenderá que enquanto na análise horizontal, os itens de demonstrações financeiras são interpretados de forma conjunta e ao longo de um período de tempo, na análise vertical, avalia-se um determinado item ou subgrupo de despesa dentro de uma mesma demonstração financeira. Aprenderá também que uma análise complementa a outra e a interpretação conjunta das duas ajuda você a ter uma melhor visão financeira do que acontece na organização. Aprenderá também como calcular a liquidez corrente da empresa e também a liquidez seca, índice financeiro que exclui do ativo circulante da organização tanto o estoque quanto as despesas pagas antecipadamente. Os índices de liquidez são indicadores que podem sinalizar antecipadamente problemas no fluxo de caixa da empresa, o não pagamento de compromissos futuros e até uma potencial quebra. Aprenderá também a realizar cálculos sobre o endividamento da organização e verá que no mundo financeiro, uma empresa alavancada é sinônimo de uma empresa endividada. Descobrirá ainda as diferentes fórmulas para se calcular a rentabilidade bruta, operacional e líquida das organizações. Por fim, você aprenderá a fazer uma análise de todos esses índices financeiros e a montar uma tabela que permitirá a visualização do levantamento completo de desempenho e da saúde financeira da organização. Aprenderá também sobre o sistema Dupont, que aborda o cálculo de retorno de uma empresa a partir de formas distintas às apresentadas inicialmente. Na SR da unidade, você analisará diversas demonstrações financeiras de 2 empresas, a Confiança Eletrônicos S.A. e a Sucesso Eletrônicos S.A. Você será um analista da empresa Confiança e terá a tarefa de produzir um relatório de análise que compare o desempenho da sua empresa com a concorrente. Hora de começar os estudos! Acesse o livro didático, as web-aulas e também todo o material complementar que está disponível no seu ambiente virtual. E não deixe de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. No final dessa unidade, nos veremos novamente. Até lá, olho nos números. Como nós vimos, então, serão vários os assuntos que vamos tratar. E para isso, é importante relembrar alguns conceitos anteriores. Vamos ver quais são eles. Olha só, é importante que você se lembre de alguns conceitos da teoria geral da administração, alguns fundamentos de economia e ainda questões de matemática financeira e contabilidade introdutória, porque esses 3 temas vão nos ajudar aqui durante o estudo de capital de giro e análise das demonstrações. A aula de hoje será sobre 2 empresas, a Confiança Eletrônicos e a Sucesso Eletrônicos. Nós vamos analisar as demonstrações financeiras e comparar os índices dessas 2 empresas, Confiança e Sucesso. Você, junto comigo, vai ser o analista da empresa Confiança e deve fazer um relatório final durante a nossa aula de análise para compará-la com a empresa Sucesso. E aí, nós vamos ter algumas questões para responder. Por exemplo, a análise feita dentro da empresa é diferente da análise feita por analistas externos? O que se pode avaliar e decidir a partir das demonstrações financeiras? E o que acontece no passado pode ser tomado como base para decisões futuras?
Como você viu, nós vamos então, enquanto analistas da confiança, fazer todo um levantamento das demonstrações, fazendo sua análise. Para quê? Para que a gente aprenda a fazer a análise da empresa na qual nós trabalhamos ou vamos trabalhar e compará-las com empresas do setor. Porque a análise contábil, a análise financeira das demonstrações, ela se presta muito mais quando nós temos comparativos. Como está a minha empresa em relação ao concorrente? Como está a minha empresa em relação ao primeiro do mercado e ao terceiro ou quarto do mercado? São essas comparações que levam o gestor de finanças a tomar decisões muito mais acertadas. Então, convido você, a partir de agora, a dar início à nossa aula. Vamos lá! Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos então à nossa SP1. Vem comigo. O tema agora é análise horizontal e análise vertical das demonstrações contábeis. Então, este é o nosso tema da situação problema 1 ou nossa SP1. Vamos fazer análise horizontal e análise vertical. Vamos lembrar que você é o analista da empresa Confiança Eletrônicos, não é isso? Está interessado em conhecer o desempenho da empresa Sucesso Eletrônicos, o seu concorrente. A análise das demonstrações financeiras permite que você conheça o desempenho passado da empresa e formule hipóteses ou tendências de como ela gera os seus negócios. Então, é muito importante saber aí da nossa situação. Vamos começar? Pois bem, análise das demonstrações contábeis, situação econômica e situação financeira. Nós precisamos, enquanto gestores, ter muito claro as semelhanças e as diferenças entre os dois termos. Situação econômica é a apuração e apreciação do resultado das operações sociais, da remuneração dos investimentos e do reinvestimento desses resultados. Isso é situação ou análise da situação econômica. Situação financeira está voltada para o problema de solvência dos compromissos, ou seja, a capacidade de pagamento da empresa. Então, aqui eu vou olhar as operações de uma organização. Como está a operação do meu negócio? E na situação financeira, nós vamos olhar a capacidade da empresa de cumprir com as suas obrigações. Quando fazemos análise vertical e análise horizontal, nós estamos fazendo uma análise dos demonstrativos de uma organização, dada uma comparação com a própria empresa, com os dados da empresa. Depois que eu formulo essas comparações, eu posso então partir para a comparação com outras empresas do mesmo setor. A análise vertical, ela dá a ideia de olhar uma conta dentro do próprio grupo. Por exemplo, eu recebo um salário, o meu salário. Esta é a minha receita. E eu pago, por exemplo, aluguel, não é isso? Ou eu
recebo um aluguel, eu tenho uma casa alugada e recebo um aluguel. Quanto desse recebimento deste aluguel é referente ao total do meu salário, total da minha receita? Nas empresas, nós temos um ativo total de uma organização. E uma conta dentro do ativo, o estoque. Quanto será que o estoque de uma empresa representa dentro do total do ativo de uma organização? Então, isso é análise vertical, é olhar dentro de um grupo de contas específico. Já a análise horizontal é quando eu vou olhar a situação atual da minha organização com dados passados. Então, eu vou olhar na linha do horizonte, vou fazer uma comparação de tempo. Então, análise horizontal, comparação do tempo. Análise vertical, comparação do aqui, agora, dentro de um grupo específico de contas. Vamos começar a fazer juntinho? Vem comigo, então. Análise vertical. É o percentual de participação relativa de cada item do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício, que são as duas demonstrações que nós vamos utilizar de padrão, de parâmetro, em relação ao respectivo grupo e ao total ao que pertence. Por exemplo, ativo e passivo. O coeficiente do valor de cada item para seu respectivo referencial vai ser o ativo total ou o passivo total. Já quando a gente faz com relação a DRE, nós vamos olhar como coeficiente a receita líquida. Análise vertical é bem simples. Nós vamos, quando fazer a comparação do ativo, pegar a conta que eu estou analisando e dividir pelo valor total do ativo. E vou multiplicar por 100, porque eu quero descobrir uma porcentagem. Quando fizermos em relação ao passivo, é a conta que eu estou analisando, uma conta de passivo, impostos, aluguel, salários, em relação ao quê? Ao valor total desta conta, o passivo, também multiplicado por 100, porque nós queremos porcentagem. Já quando falamos da análise vertical, da demonstração de resultado do exercício, nós teremos o valor da conta que eu estou analisando em relação ao valor da receita líquida, ainda multiplicado por 100, porque também aqui eu quero achar os percentuais os valores em percentual, correto? Já quando falamos da análise horizontal, ela expressa a evolução dos itens das demonstrações contábeis de exercícios consecutivos através do que a gente chama de números índices, estabelecendo os itens do exercício mais antigo como índice base 100%. Então, a conta atual eu vou analisar ao índice base, que está mais antigo, que é o meu 100%. Como é que a gente faz isso? Bom, a análise horizontal do balanço patrimonial é feita da seguinte forma. Pego a conta que eu quero analisar, né? O valor atual na data de hoje da conta e vou dividir pela mesma conta anterior. Lembre-se que é muito importante diminuir por 1. Mas e se eu não fizer dar certo? Se a conta for positiva, se houve um aumento, um incremento da conta, dá certo. Agora, quando a gente tem uma redução, não consigo chegar nos valores reais. Por isso, sempre diminua de 1. E multiplique por 100, porque aqui também quero achar os valores em porcentagem. Já na análise horizontal da demonstração de resultado do exercício, nós vamos pegar o valor atual da conta e vamos pegar do ano anterior, que é o ano base, e dividir. Ainda vou diminuir 1, porque eu estou andando para trás no tempo. Então, eu estou diminuindo um tempo. E ainda vou multiplicar por 100, porque são ainda valores em porcentagem que eu quero descobrir. Bacana?
Às vezes, ao olhar, você pode imaginar, nossa, são algumas formulações e eu não vou aprendê-las. A partir de agora, você vai ver que é muito fácil quando a gente começar a resolver aqui a nossa situação que foi colocada da SP1, vai ficar bem tranquilo você fazer análise vertical e horizontal de qualquer empresa que você tenha em mãos. Quer ver? Vamos fazer junto? Você é o analista. Olha só. O balanço patrimonial da Confiança, que é a empresa na qual você trabalha. Então, vamos, por exemplo, fazer a análise horizontal do ativo circulante. Então, análise horizontal do ativo circulante. Como que é a análise horizontal? Eu vou pegar o valor atual da conta. Qual é o valor atual do ativo circulante? R$ 33.888. Então, venho aqui e coloco 33.888. Dividido pelo valor da conta base. Então, qual era a conta base o ano anterior? 27.840. Venho aqui, 27.840. 33.888 dividido por 27.840, tudo isso menos 1 multiplicado por 100. É igual a 21,72%. Então, aqui, análise horizontal, 21,72. Vamos fazer uma análise vertical? Vamos pegar, por exemplo, a conta clientes. Conta clientes. Então, aqui do lado da análise horizontal está a minha coluna de análise vertical. Bacana? Análise vertical, como é que a gente faz? É dentro do próprio grupo, não é isso? Então, aqui, análise vertical da conta clientes. Eu vou pegar a conta que eu quero analisar e vou dividir pelo valor total daquela conta. Então, se eu vou fazer uma conta de ativo, é o total do ativo. Então, vou lá e pego a conta clientes, R$ 8.500, e vou dividir por quem? Pelo total da minha conta. Não é isso? 74.716 reais. 8.500 dividido por 74.716 vezes 100, 11,38%. Então, está aqui 11,38%. Então, procedendo com todas as contas, faço análise horizontal. Procedendo com todas as contas, faço análise vertical. Bacana? Então, bem simples, não tem muito segredo. Vamos continuar? Vamos fazer agora da demonstração de resultado do exercício da nossa empresa Confiança. Então, fizemos do balanço, agora vamos para o DRE. Vamos, por exemplo, pegar a conta lucro bruto. E vamos fazer também do grupo vendas. Vamos começar com a análise horizontal. Análise horizontal do lucro bruto. Como é que eu faço a análise horizontal? É no horizonte. Na linha do tempo, eu pego a conta atual, R$ 12.109, e vou dividir pela base, que é o ano anterior, ou o dado anterior, R$ 22.225. R$ 12.109 dividido por 22.225, vamos lembrar sempre do menos 1, e agora vai vir aqui a importância do menos 1, vezes 100, é o quê? Menos 45,52. Se você não utilizar o menos 1, você chega no valor positivo. Mas veja, o nosso lucro bruto, ele diminuiu. Ele era de 22 e foi para 12. Então, ele não teve um aumento de 45,52, ele andou no tempo
ele diminuiu. Então, é menos 45,52%. Vamos fazer agora a análise vertical. Vamos fazer a nossa análise vertical e vamos olhar, por exemplo, vendas. Como é que a gente faz a análise vertical? Eu pego a conta, não é? Então, a conta vendas, 4.738. E eu relaciono ela dentro do próprio grupo. No caso da DRE, qual é o próprio grupo? Vai ser sempre a receita operacional. Receita operacional, 47.303. Então, 4.738 dividido por 47.303 vezes 100, 10,02%. Não é isso? Então, do total da minha receita, que é 100%, 47.303, vendas representa 10,02%. 10,02% do total, que é 100%. Bacana, não é isso? Então, dessa forma, a gente consegue, de forma bem tranquila, resolver aí essas questões. Continuando, vamos agora fazer da sucesso. Fizemos da confiança, vamos para a sucesso. Você tem aí o quadro da sucesso inteiro, a demonstração de resultado do exercício. Vamos pegar uma conta. Vamos fazer, então, aqui análise horizontal das despesas operacionais. E vamos fazer análise vertical dos honorários dos administradores. Então, a análise horizontal é na linha do horizonte. Eu pego a conta atual, R$ 11.389, e eu vou compará-la com o ano anterior, R$ 8.226. Sempre lembrando, como estamos andando para trás no tempo, menos 1 multiplicado por 100. Então, nós tínhamos despesas operacionais de R$ 8.226 e aumentou para quanto? R$ 11.389. Que aumento é esse? É um aumento de 38,45%. Bacana? Muito bem. Vamos então agora à nossa análise vertical e vamos olhar os honorários dos administradores. Bom, o honorário do nosso administrador, vamos olhar lá para o ano anterior, era de R$ 4.191. Não é isso? E a gente vai olhar sempre o total da conta, no caso da DRE, é a receita. Então, 4.000, que é o valor, 191, dividido pelo total da receita, 31.535 multiplicado por 100, é igual a 13,29. 13,29. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa receita é o 100%. A nossa receita é o 100%. Deste valor da receita, 100%, quantos por cento é 4.191? Quantos por cento é o honorário dos administradores? 13,29% do total da receita diz respeito ao honorário dos administradores. Simples, não é? Então, você viu aqui comigo, como consultor da empresa, que você pode fazer análises verticais, horizontais, de balanço, DRE, de qualquer tipo de demonstrativo, fazendo uma análise na linha do tempo, fazendo uma análise dentro do próprio grupo de contas e chegando então a dados apurados, informações muito precisas dos dados financeiros de uma organização. E mais do que olhar a própria empresa, você consegue olhar a empresa que é
provavelmente o seu concorrente ou a empresa na qual você se espelha ou quer se espelhar. Bacana, não é isso? Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente continua trabalhando na empresa Confiança, com a Sucesso sendo nossa concorrente, e vamos para mais uma SP. Até lá! Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos então começar a nossa SP2. Vem comigo para o tema. Nosso tema agora são os índices de liquidez e atividade. Vamos lembrar que você continua sendo o consultor, o analista da Confiança Eletrônicos e está interessado em conhecer o desempenho da empresa Sucesso Eletrônicos. A sua tarefa é fazer a análise dos indicadores de liquidez, liquidez corrente e liquidez seca, e dos indicadores de atividade da empresa. Vamos analisar o giro do estoque, prazo médio de estocagem e giro do ativo total, que complementam aí a análise horizontal e a análise vertical que nós acabamos de fazer. Então vejam, nós fizemos, análise vertical, análise horizontal, sabemos agora pegar uma demonstração e analisá-la. Mas existem alguns dados que ainda nós podemos retirar, tanto da DRE como do balanço, que ajudam ainda mais a entender a situação financeira e econômica de uma empresa e tomar decisões muito apuradas com relação a alguns quesitos. Os índices de liquidez e os índices de atividade nos apresentam isso. O índice de liquidez, como o próprio nome está dizendo, mostra a liquidez da empresa, mostra quanto do seu ativo tem disponível para a gente cumprir com as obrigações de uma organização. E os índices de atividade medem a atividade operacional de uma empresa. Como que você está com relação aos seus pagamentos? Como é que está o giro de pagamento? Como é que está o giro de recebimento? E o seu estoque? Ele está ficando muito tempo guardado? Ele está girando quantas vezes no mês, no ano? Essas análises são muito importantes para a gente conseguir refletir sobre a situação financeira de uma organização. Então vamos ver uma a uma. Vem comigo. Liquidez corrente. Essa liquidez corrente, ela mede a capacidade, então vamos até grifar, a capacidade da empresa de pagar as suas obrigações de curto prazo. Então, eu tenho dinheiro entrando, eu tenho caixa, eu tenho bancos, contas clientes, eu tenho estoque. Tudo isso é o meu capital de giro. Tudo isso é o meu ativo circulante. E esse ativo circulante, ele vai ser utilizado também, além das operações, para cumprir com as minhas obrigações. Então, qual é a capacidade que a minha empresa tem de pagar as contas no curto prazo? É isso que o índice de liquidez corrente mede. A fórmula: liquidez corrente é igual ao ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, quanto que eu tenho de ativo e quanto que eu tenho de passivo? A relação entre os dois. Quanto que eu tenho de dinheiro para pagar as minhas obrigações? Nós vamos interpretar o resultado, a liquidez corrente, como para cada R$1 aplicado no ativo circulante, quanto a empresa deve no passivo circulante. Quando eu tenho liquidez corrente maior que 1,
Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma folga, eu tenho um ativo maior que um passivo, que eu tenho uma folga no meu disponível para cumprir com as minhas obrigações. Eu tenho dinheiro, eu tenho mais ativo do que passivo. Quando eu tenho uma liquidez corrente igual a 1, eu tenho uma situação que a gente chama de nula, onde passivo e ativo são iguais. E quando eu tenho uma liquidez corrente menor que 1, é um sinal de alerta, pois eu não tenho disponibilidade suficiente para pagar as minhas obrigações. Eu preciso ficar antenado. Então, essa é a liquidez corrente, né? A fórmula é o índice, né? O demonstrativo, que mostra para mim, que apresenta a minha capacidade de pagamento no curto prazo. Por isso, liquidez corrente, o dinheiro que eu tenho hoje para pagar as contas que eu tenho hoje. Vamos fazer agora a liquidez seca, é um índice um pouquinho mais conservador. Vem comigo. A liquidez seca, ela mede quanto uma organização possui de bens e direitos mais rapidamente conversíveis em dinheiro para cada unidade monetária de obrigações de curto prazo. Então, mede o quê? Quanto eu tenho para conseguir aí, circulando dentro da empresa, pagar as minhas obrigações. Quando a gente fala circulando, a gente vai tirar o estoque desta relação. Mas o estoque não é circulante? Ele é sim circulante, mas ele não é imediatamente conversível. Por isso a liquidez é seca. Nós vamos interpretar como a liquidez seca é um índice que vai dizer que para cada R$1 aplicado no ativo circulante, considerando os ativos de maior liquidez, então todos menos o estoque, quanto a empresa deve no passivo circulante. Aqui, a mesma coisa. Se a liquidez seca for maior que 1, eu tenho folga. Eu tenho mais ativo do que passivo. Eu consigo pagar as minhas obrigações com folga. Se for igual a 1, nós vamos ter aí uma situação de equilíbrio, ativo e passivo igual. E uma liquidez seca menor que 1 é um momento de atenção. Eu preciso ficar de olho, atento no meu ativo, porque eu tenho menos ativo do que passivo. Eu não tenho dinheiro suficiente para pagar aí as minhas obrigações. Esses, então, são os índices de liquidez. Vamos ver agora os índices de atividade. Eles medem o ciclo operacional da empresa, ou seja, vai medir a operação, o negócio sendo realizado. O meu negócio, o meu estoque, o meu pagamento, o meu recebimento, como estão as operações. Eles avaliam a velocidade com que diversas contas são convertidas em vendas ou em caixa. Então, eu tenho uma operação, meu negócio está acontecendo e o meu negócio vai virar dinheiro, vai virar caixa. O índice de atividade vai medir essa dinâmica. São basicamente 5 índices. O primeiro é o giro do estoque, que vai medir a atividade ou liquidez do estoque da empresa. Nós temos a fórmula. O giro do estoque é igual ao custo da mercadoria dividido pelo estoque. Prazo médio de estocagem. Ele vai indicar o tempo médio para renovação do estoque. Então, do meu entrada de estoque. O prazo médio de estocagem é igual ao estoque médio, então é sempre o estoque dividido por 2, dividido pelo custo da mercadoria vendida, vezes 360 dias. Mas e se eu quiser fazer em meses? Então, ao invés de multiplicar por 360, você vai multiplicar por 12. E aí você vai ter o prazo médio de estocagem em meses. Geralmente, nós fazemos em dias, então multiplicamos por 360. Temos ainda o prazo médio de recebimento, que é utilizado para avaliar a política de crédito e cobrança, e mede como a empresa
faz a gestão das contas a receber dos seus clientes. O prazo médio de recebimento é igual contas a receber dos clientes, em uma média, dividido pelas vendas anuais, multiplicado por 360 dias do ano. Se eu quiser fazer por meses, eu vou multiplicar por 12. E o prazo médio de pagamento, que mede quanto tempo a empresa demora para pagar os seus fornecedores. O prazo médio de pagamento é igual às duplicatas a pagar, dividido pelas compras anuais, multiplicado por 360. Eu vou descobrir o prazo médio de pagamento em dias. Se quiser fazer por meses, em vez de multiplicar por 360, eu multiplico por 12. E ainda o nosso último índice, o giro do ativo. Ele indica a eficiência na utilização de ativos para gerar vendas. Ele mede quanto tempo a empresa demora para pagar os seus fornecedores. O giro do ativo é igual a vendas dividido pelo meu ativo total. Então, esses são os nossos principais índices. E a partir de agora, você, como consultor da confiança, vai vir junto comigo para a gente aplicar todos esses itens, aí esses índices, na nossa empresa Confiança. E depois você pode compará-los fazendo isso da empresa Sucesso. Então, nós vamos pegar novamente demonstração de resultado do exercício, balanço patrimonial e com as duas contas vamos aplicar as fórmulas que nós aprendemos. Liquidez corrente, liquidez seca, giro do ativo e estoque. Esses índices são fundamentais para que uma empresa tenha em mãos a situação financeira e operacional, e mais do que isso, econômica de uma empresa. Vamos fazer junto? Vamos resolver então, vem comigo. Olha só, resolvendo a situação problema. Trouxe aqui os dados, né? O balanço patrimonial da Sucesso e a demonstração de resultado da nossa Sucesso. Vamos fazer com a Sucesso, então, agora, que é a nossa concorrente. Você tem o balanço patrimonial inteiro e tem a demonstração de resultado inteira. Aqui nós trouxemos apenas um recorte delas para ficar mais claro para a nossa visualização. Então, vamos começar fazendo a liquidez corrente. Vamos lembrar que liquidez corrente é igual a ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Vamos fazer para o ano atual, X1, e para o ano anterior, X0. Então, liquidez corrente de X0 é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. R$ 19.058 dividido por R$ 19.628, que é igual a 0,97. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada R$1, né, para cada R$1 que nós temos ali naquela empresa, nós temos 0,97 centavos. Então, é uma situação que é menor que 1. Isso quer dizer o quê? Que nós não temos folga no nosso ativo. Para cada R$1 que nós devemos, nós temos somente 97 centavos para pagar. Bacana? Então, preciso ficar atento aí na situação do ativo dessa organização. Vamos voltar? Olha só. Então, 0,97. Uma liquidez corrente menor, não é? Que 1. Ou seja, para cada R$1 de dívida, nós temos somente 97 centavos de dinheiro para pagar. Vamos fazer do ano atual. 23.256 dividido por 25.290, que é igual a 0,92. Isso quer dizer o quê? Que para
cada R$1 de dívida da Sucesso, ela tem 92 centavos para pagar. Então, está faltando aí, né, 8 centavos. É preciso ficar bem atento. Vamos ao próximo índice, que é o índice de liquidez seca. Você vai se lembrar comigo que liquidez seca é igual ao ativo circulante menos os estoques, né, que nós vamos tirar dessa equação, dividido pelo passivo circulante. Então, os dados estão aqui. Ativo circulante, estoques e o passivo circulante. Vamos fazer do ano atual, X1, e do ano anterior, X0. Vamos começar? R$ 19.058 menos o estoque, R$ 6.258. Tudo isso dividido pelo passivo, R$ 19.628, igual a 0,65. Opa, menor que 1. Do ano atual, ativo 23.256 menos os estoques, R$ 12.048. Tudo isso dividido por R$ 25.290, igual a 0,44. Opa, menor que 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa consegue pagar, né, aí, 96 centavos de cada R$1 da sua dívida. Então, é preciso ficar atento. Para cada R$1 que eu tenho, né, para cada R$1 que eu tenho de dívida, eu tenho 65 centavos no ano anterior para pagar e no ano atual, 44 centavos. Então, é uma situação bem complicada. Vamos ao próximo, vamos fazer agora juntos o giro de estoque. O giro de estoque é uma conta muito comparativa. É uma conta que, quando você faz o próprio giro de estoque, você não tem muitos dados para comparar. Então, você vai comparar com o giro de estoque da empresa, do ano anterior, dos anos anteriores. Mas é um dado que serve para mim comparar com os meus concorrentes, com as empresas de mesmo porte, do mesmo setor. Quanto maior o giro de estoque, mais preocupante. Por quê? Porque quanto menos estoque, menos dinheiro empatado, menos dinheiro gasto com armazenagem, movimentação, funcionário, centro de distribuição. A gente tem que chegar num estoque mínimo possível de margem de segurança. Por quê? Para não ter dinheiro empatado, porque o custo do capital é muito alto. Então, quanto maior esse dado, mais preocupante. E se ele é maior que quem? Maior que os meus concorrentes. Qual é o giro de estoque do ano anterior? Está diminuindo o meu desse ano? Ótimo, está diminuindo, é muito bom. Em relação aos meus concorrentes, em relação às empresas do mesmo tamanho, do mesmo ramo de atuação, o nosso giro é menor? Ótimo. Quanto menor, melhor. Quanto maior, situação preocupante. Vamos então fazer o nosso giro de estoque. Vem comigo. O giro de estoque é igual ao custo das mercadorias vendidas dividido pelo meu estoque. Então, nós temos aqui, né, todos os dados que nós precisamos. Custo dos produtos vendidos, a minha receita e os meus estoques. Vamos lá? Custo da mercadoria, R$ 25.230. 25.230. Dividido pelo estoque, 6.258, igual a 4,03. Esse é o giro do estoque. Como é que eu faço a comparação? Eu vou comparar com anos anteriores ou vou comparar com concorrentes. E do ano atual, 40.828 dividido por 12.048. 40.828 dividido por 12.048. 3,39. No nosso caso, o giro diminuiu da nossa empresa. Então, isto é um bom sinal.
Vamos agora para o nosso prazo médio de estocagem. Prazo médio de estocagem é igual ao estoque médio, dividido pelo custo da mercadoria, tudo isso multiplicado por 360. Lembre-se que se você quiser fazer ao invés de dias, quiser fazer em meses, é só multiplicar por 12. Vamos lá? Prazo médio de estocagem. Então, vamos para o estoque médio. O ano anterior, X0, era de 6.258 e o ano atual, 12.048. Então, somo o ano anterior, este ano e divido por 2 para achar o estoque médio. Tudo isso dividido pelo custo da mercadoria. Então, 40.828, multiplicado por 360 dias. Então, igual a 80,71 dias. Então, o prazo médio de estocagem da minha empresa é de 80,71 dias. Mas e se eu quiser ir um pouco além e saber esses 80,71 dias é o que por ano? Então, a gente vai pegar os 360 dias do ano e vai dividir por esse giro, 80,71. 360 dividido por 80,71 é igual a 4,46. Isso quer dizer o quê? Que o nosso estoque gira 4,46 vezes no ano. Bacana? Muito interessante, né? Prazo médio de estocagem. Vamos agora para o giro do ativo total. O giro do ativo total, quanto maior o giro do ativo, maior é a sua eficiência na utilização de ativos. Nós vamos pegar vendas e dividir pelo ativo total. Então, nós temos aqui o nosso ativo total e aqui as nossas vendas. Vamos fazer do ano anterior, X0. As vendas de X0, 31.535. Dividido pelo total do ativo, 42.171, igual a 0,75. Do ano atual, as vendas no valor de 54.875, dividido pelo total do meu ativo, R$ 46.904, igual a 1,17. Tá? Então, aqui, o giro do meu ativo é 0,75 no ano e no ano atual é 1,17. Então, 1,17 no ano é o tanto que gira o meu ativo. Pegando todos esses índices que nós acabamos de fazer, vamos colocá-los aqui, uma visualização de índices do ano anterior, do nosso ano atual, para vermos até uma evolução. A nossa liquidez corrente diminuiu. Então, nós estamos com menos recurso ainda para pagar. Em consequência, nossa liquidez seca também diminuiu. Em contrapartida, o giro dos estoques diminuiu e isso é bom. O prazo médio de estocagem de 80,71 e o giro do ativo, que era de 0,75 ao ano, agora é de 1,17% ao ano. Dessa forma, então, nós fizemos a elaboração de todos os índices principais, importantes, preocupantes, que merecem atenção ou melhoras dentro da análise financeira e econômica das organizações. Liquidez seca e corrente é muito importante. E giro do ativo também. Fique de olho nesses dados aí da empresa Sucesso e da empresa Confiança. Faça todos os itens das duas empresas e compare elas no final para verificar a performance de uma empresa e de outra. Quem está melhor no quê? Bacana? A gente vai terminando por aqui a nossa SP2, mas em seguida volta para mais um desafio como você, analista da confiança.
Até lá! Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos então para a nossa SP3. Você ainda é o analista, é o consultor e o nosso tema agora, os índices de endividamento, rentabilidade e valor do mercado. Vejam a importância desses itens. Você é um analista da Confiança Eletrônicos e está interessado em conhecer o desempenho da concorrente da Sucesso. A sua missão agora é calcular e analisar os índices de endividamento da empresa. Então vejam, nós analisamos algumas questões importantes. Fizemos índices de liquidez seca, corrente, giro de estoque, analisamos a situação da organização de suas operações. Tudo isso muito referente ao seu ativo, ativo circulante, aquilo que a empresa tem, seus bens, seus direitos. Agora a gente vai analisar a questão do endividamento. Será que uma empresa ela está endividada em relação ao quê? Ao seu capital próprio, ao seu capital de terceiro, dinheiro que ela pega no banco, dinheiro de financiamento? Como que uma empresa analisa o seu grau, o seu índice de endividamento? Ela está muito endividada? Ela está endividada em parâmetros normais? É importante que uma empresa pegue recurso financeiro de terceiros? Sim, para que a empresa consiga ter um ganho, um crescimento, é importante que ela faça uma alavancagem. Uma empresa muito alavancada, com muito dinheiro de terceiros, não é tão ruim se ela tem ativos suficientes, a gente já sabe como calcular esses ativos suficientes para cumprir com as suas obrigações em dia. Então vamos começar a entender os índices de endividamento. Olha só. Índice de endividamento. As empresas se utilizam de 2 formas de financiamento. Índice de relação de capital de terceiros com o seu capital próprio e o índice de capital de terceiros em relação ao passivo total, que é o capital próprio mais o capital de terceiros. Vamos lembrar que capital próprio é o dinheiro da organização, dos sócios, é o lucro que é investido e o dinheiro do aporte de capital, e o dinheiro de terceiros é aquele dinheiro, aquele recurso que eu vou buscar no mercado, nos bancos, nas instituições financeiras. Então, os principais índices são esses, de análise do capital próprio e do meu passivo. O primeiro, então, é o índice de relação do capital de terceiros, ou seja, dos bancos, de investidores, em relação ao meu capital. Ele mede o endividamento da empresa em relação ao capital próprio. A fórmula? Relação de capital de terceiros, sobre capital próprio, que é igual ao passivo circulante mais o passivo não circulante. E vocês estão vendo aqui passivo exigível. E o passivo também não exigível, que é o não circulante. Nós já sabemos que a nomenclatura padrão mudou. Nós agora vamos usar passivo circulante e passivo não circulante para o passivo exigível de longo prazo. Porém, os livros, as fórmulas, elas continuam as mesmas. Então, é importante que você se lembre da nomenclatura, que o passivo exigível de longo prazo, na verdade, é o passivo não circulante. Para questões legais, agora nós vamos chamá-lo de passivo não circulante. Para questões de formulação, nós ainda vamos utilizar o método antigo, exigível de longo prazo,
Porém, lembrando que esse exigível de longo prazo, o que é? É o passivo não circulante. Então, a relação do capital de terceiro sobre capital próprio é igual ao meu passivo exigível. O que é o passivo? É o circulante mais o não circulante. Tudo isso dividido pelo patrimônio líquido, o patrimônio da empresa, o meu capital. A interpretação é que, para cada R$1 de capital de terceiros, de dívidas, quanto a empresa tem de capital próprio de dinheiro dos sócios. Se eu pegar essa fórmula e multiplicar no final o resultado por 100, ao invés de falarmos para cada R$1, nós vamos falar para cada R$100. Então, se eu multiplicar por 100, porque fica muito mais fácil quando a gente fala do total de volume de uma empresa. Então, se eu não multiplicar por 100, para cada R$1. Se eu multiplicar por 100, eu vou dizer para cada R$100. O próximo índice é o índice de capital de terceiros em relação ao nosso passivo total. Ele mede o endividamento da empresa em relação ao seu capital próprio. Então, capital de terceiros sobre o passivo total, que é igual ao passivo circulante mais o passivo não circulante, dividido pelo total do passivo, passivo total, que é o exigível total, mais o patrimônio líquido. A interpretação é que para cada R$1 de recursos captados pela empresa, incluindo o capital próprio, quanto a empresa tem de dívida. A mesma coisa, se ao final eu pegar esse resultado e multiplicar por 100, ao invés de falarmos para cada R$1, eu vou dizer para cada R$100. E quando falamos também nessa relação do capital de terceiro e capital próprio, é importante que a gente lembre-se da questão do passivo oneroso e do passivo não oneroso. O que é o passivo oneroso? São os que incorrem em encargos financeiros, juros, ou seja, são as dívidas que são devidas em valores a títulos de juros e outros encargos. E o passivo não oneroso, então aqui tem encargo e aqui não tem encargo, tá? Eles não geram, o passivo não oneroso não gera despesa financeira, ou seja, é uma dívida boa. Então, o passivo oneroso gera despesa financeira e o passivo não oneroso não gera despesa financeira. Temos ainda os índices de rentabilidade. Bom, falamos de endividamento, também temos rentabilidade, que são os índices de margem de lucro e os índices de rentabilidade. Eles vão avaliar resultados da empresa em relação a determinados parâmetros. Pode-se avaliar o lucro em relação ao nível de vendas, em relação aos seus ativos ou em relação aos seus investimentos. Os índices de margem de lucro são margem de bruto lucro, margem de lucro operacional e a margem líquida. Margem de lucro bruto é igual ao lucro bruto dividido pela receita de vendas. A margem de lucro operacional é igual ao lucro operacional dividido pela receita de vendas. E a margem de lucro líquida é igual ao lucro líquido dividido pela receita de vendas. Então, muito fácil. Margem bruta, lucro bruto pela receita. Margem operacional, lucro operacional pela receita. E lucro líquido é o lucro líquido pela receita. Então, não tem muito segredo nessas formulações. E ainda os índices de retorno. O retorno sobre ativo,
o retorno sobre o capital próprio e o preço de mercado por ação ordinária versus o lucro por ação. Esses são os índices que medem o retorno. Vamos às formulações. O ROA, o retorno sobre o ativo total, é lucro líquido dividido pelo ativo total. Então, às vezes, você fala, nossa, eu vou calcular o retorno sobre o ativo total, né? Índice Dupont, que difícil. Não. Retorno sobre ativo total é o lucro dividido pelo ativo total. E o retorno sobre o capital próprio? Mesma coisa. O líquido dividido pelo meu capital, patrimônio líquido. E o índice de preço é o preço da mercadoria, né? O preço do mercado por ação ordinária, quanto que vale a minha ação no mercado e quanto que a gente está recebendo ou pagando por ação. Bacana? Bom, com esses índices em mãos, a gente pode agora começar a elaborar toda a estrutura de análise desses índices. Então, é importante que você pegue o balanço patrimonial, que você pegue a demonstração de resultado do exercício e com as duas demonstrações em mãos, nós vamos aplicar os índices de endividamento, os índices de rentabilidade e ainda o retorno do ativo e o retorno do meu patrimônio, do meu lucro, sobre todos os dados das nossas empresas. Nós vamos fazer de uma empresa e você depois faz da outra empresa todos os dados juntos e para analisar e comparar. Quem é que está melhor nessa situação de mercado? Vamos então resolver? Você é o analista, é seu papel resolver essa situação. Vamos lá. Então, nós temos aqui o balanço patrimonial da Sucesso, né? E em cima desses dados do balanço patrimonial é que nós vamos fazer todas as nossas formulações. A primeira formulação é o retorno do capital de terceiros sobre o capital próprio. Não é isso? Retorno do capital de terceiros sobre o capital próprio, que é igual ao passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, vamos só voltar aqui, né? Nós temos aqui o nosso passivo circulante do ano anterior, passivo circulante deste ano. E o meu patrimônio líquido do ano anterior e deste ano. Então, eu vou pegar os 19 mil e vou somar lá com o meu total do passivo não circulante, somei os dois, e a esse resultado eu vou dividir o meu patrimônio líquido. E vou fazer a mesma coisa do ano anterior. Passivo circulante mais o não circulante dividido pelo PL. Vamos lá? Então, do ano anterior, X0, passivo circulante R$ 19.628, mais o não circulante R$ 3.735, tudo isso dividido pelo meu PL, R$ 18.808. É igual a 1,24. Tem que lembrar de multiplicar por 100, porque é uma porcentagem. Do ano atual, o meu passivo circulante, R$ 25.290. O meu passivo não circulante, R$ 4.556. Peguei o PL, R$ 17.058. Encontrei 1,75. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a participação de terceiros em X0 é igual a 1,24% e a participação em X1 no ano atual é de 1,75%. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer, se você multiplicar por 100, né, que você vai achar, então, o valor de R$ 124,175. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que para cada R$ 100, de capital próprio, a empresa utilizou no ano passado, R$ 124 e no ano atual, R$ 175 de recursos de terceiros. Bacana? Muito simples, né? Vamos então agora para essa relação do capital de terceiros em relação ao nosso passivo. Então, a relação do capital de terceiros sobre o passivo, que é igual ao passivo exigível, ou seja, o circulante mais o não circulante, dividido pelo passivo total, que é o exigível total, mais o patrimônio líquido. Por que o patrimônio líquido? Porque a gente quer saber a relação total. Então, do ano X0, fui lá no meu balanço e peguei passivo circulante, passivo não circulante e o total do passivo, 42.171. Vamos lá na nossa tabela, só para ficar bem claro para a gente. Então, do ano anterior, X0, passivo circulante, passivo não circulante e o total do meu passivo. Então, este mais esse, tudo isso dividido pelo total. Correto? 0,55. E do ano atual, a mesma coisa. Passivo circulante mais o não circulante. Somei os dois. Tudo isso dividido pelo meu passivo total, R$ 46.904, que vai ser igual a 0,64. Correto? Isso quer dizer o quê? Então, vamos olhar, por exemplo, aqui para o nosso ano anterior. Isso quer dizer que para cada R$ 100 de recursos próprios e captados, então, recurso da empresa, recurso do mercado, a empresa tem R$ 55, tá aqui, R$ 55 no ano anterior e neste ano, R$ 64 de dívida. Então, para cada R$ 100 de recursos captados, ou seja, de terceiros e próprios, a empresa tinha o ano passado R$ 55 de dívida e esse ano R$ 64 de dívida. Continuando, vamos agora fazer uma tabela do não oneroso e do oneroso. Isso é bem simples, né? Vamos lembrar que o oneroso é aquele que tem encargos e juros, e o não oneroso é a dívida boa, a dívida que não tem encargos, não tem juros. Então, o total do oneroso no ano anterior foi de R$ 8.467 e do não oneroso, R$ 4.896. Se eu somar os dois, eu vou ter o passivo. Do ano atual, de oneroso, R$ 9.265, por exemplo, empréstimos e financiamentos. Tem encargo, tem juro, tem dívida. E vou somar com o não oneroso, R$ 20.581. Somei os dois, eu tenho o passivo. Um exemplo de não oneroso, né? Por exemplo, ali, os meus fornecedores. Não foi um dinheiro emprestado, foi uma compra que eu fiz. Então, não tem juros sobre um empréstimo, como tem no caso do oneroso. Colocando toda essa situação em análise, nós vamos perceber o total
do nosso passivo no ano anterior, o total do nosso passivo neste ano. Vamos pegar o oneroso e dividir pelo total, 36,24. Então, 36,24% do total do nosso passivo é oneroso. Vamos pegar lá o oneroso do ano atual e dividir pelo total do meu passivo. R$ 9.265 dividido por 29.846 é igual a 31.000,04. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 31,04 do meu passivo é passivo não oneroso. Vamos às análises? Nós podemos observar em todos os dados que nós levantamos que houve um aumento das dívidas da empresa em relação ao seu patrimônio líquido. Em dezembro do ano passado, para cada R$ 1 de capital próprio, a empresa precisou de R$ 1,24 de capital de terceiros e no ano seguinte aumentou para R$ 1,75. Já a relação de capital de terceiros em relação ao passivo total também aumentou de um ano para o outro. Ela era de 55,40 e subiu para 63,23. É preocupante. Fazendo um fechamento total da nossa análise, podemos perceber que, contudo, quando avaliamos a composição de endividamento em passivo oneroso e passivo não oneroso, observamos que houve uma redução, né? Tivemos aqui uma redução, 36 menos 31 vai dar 5,2%. Então, houve uma redução de mais de 5 pontos percentuais. Em dezembro do ano anterior, correspondia a 36,24 e passou a representar 31,04. Então, é um resultado positivo, é um resultado muito importante para essa organização. Então, vejam que muitas vezes eu não posso me ater a um único dado. Ah, o endividamento é grande, o oneroso é grande, aumentou o giro de estoque. Mas eu preciso olhar todos os dados juntos. A gente viu, por exemplo, que a gente teve uma diminuição do oneroso, ou seja, estamos pagando menos juros, menos encargos, o que também é muito importante para as empresas. Por isso, fique de olho. Vamos calcular todos os índices juntos e fazer uma análise geral das empresas. É com esses dados gerais e não um único foco, um único olhar, que a gente consegue tomar boas decisões financeiras para as empresas. Bacana, né? A gente termina por aqui essa SP e volta logo em seguida com o próximo desafio para você como consultor aí da confiança. Até lá! O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Muito bem, então vamos à nossa próxima SP. Vem comigo. Nosso tema agora da SP4 é o resumo de índices e o sistema Dupont de análise. Bacana? Bom, você trabalha na confiança, né? E tem aí importante concorrente que é a Sucesso. E já fez várias análises sobre essas duas empresas. Agora, para fechar o nosso relatório de índices, vamos fazer aí um relatório final, um relatório amplo de todo o sistema de índices e análises. Os analistas, muitas vezes, eles desejam ter uma visão geral do desempenho de uma situação financeira de uma empresa.
E para fazer essa análise geral, a gente vai usar duas sistemáticas ou os dois métodos. O resumo de todos os índices, que é tranquilo de fazer, porque nós acabamos de fazer, não é? Fizemos todos os índices juntos, ou ainda o sistema Dupont de análise. Bacana? Bom, quando nós falamos de um sistema de todos os índices, nós estamos falando de um resumo dos índices e que eles tendem a abordar aí aspectos das atividades financeiras do negócio para isolar as principais áreas de responsabilidade. E aí, com esses dados, a gente consegue fazer análise do retorno, análise de investimento, de liquidez, de endividamento, de rentabilidade. Já quando falamos do sistema Dupont de análise, nós estamos falando de um sistema utilizado para dissecar as demonstrações financeiras de uma empresa e avaliar a situação financeira da mesma. Esse sistema, ele junta a demonstração de resultado e o balanço patrimonial em duas medidas concisas de rentabilidade: o retorno sobre o ativo total e o retorno sobre o capital próprio, que nós já sabemos fazer. Nessa análise do Dupont, ele vai unir essas duas análises que nós já fizemos. Quando falamos, então, do sistema Dupont, estamos falando do retorno sobre o ativo total, que é igual à margem de lucro líquida, que nós também já sabemos calcular, dividido pelo giro do ativo total. E quando falamos do retorno sobre o capital próprio, estamos falando de retorno sobre o ativo total vezes multiplicado, né, pela alavancagem financeira da organização. Multiplicador de alavancagem financeira. E é importante aqui a gente se lembrar das questões da margem bruta, da margem operacional, da margem líquida. As três margens que nós já aprendemos a calcular e que vão ser muito importantes a partir de agora. Como que a gente consegue unir, né, o retorno sobre o ativo e sobre o capital próprio? A figura que nós temos a seguir, ela mostra como que as duas grandes demonstrações, elas podem conversar. Só vamos lembrar que o retorno sobre o ativo total, quanto maior, é melhor para a performance da empresa. Então, quanto maior, melhor é a performance da empresa. E o retorno sobre o patrimônio, o investimento da empresa, também quanto maior, isso quer dizer que é melhor a rentabilidade para o investidor em relação ao capital investido. São essas duas análises que os investidores olham para as empresas. Como é que está o retorno do ativo, como é que está o retorno do capital próprio da organização. Tá? Então, quanto maior, melhores. Vejam que aqui nós temos as contas de resultado e aqui nós temos as contas de balanço. E são essas duas contas que vão me dar, no caso da DRE, a margem líquida, correto? E no caso do balanço patrimonial, o giro do ativo. E essas duas contas é que vão dar para mim o retorno sobre o ativo total. Retorno sobre o ativo total. Então, eu retiro a margem líquida da demonstração de resultado e eu retiro o giro do ativo do balanço. As duas juntas me dão o retorno sobre o ativo. Bacana? E esse retorno sobre o ativo multiplicado pelo índice de alavancagem financeira que eu consigo através do balanço e do passivo, né, do passivo total
e do meu patrimônio líquido, que me dá o multiplicador. Então, essas duas é que vai me dar o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, vejam a importância de termos demonstrações que conversem, que combinem. Bacana? Dessa forma, então, através das duas demonstrações, da demonstração de resultado do exercício e do balanço patrimonial, a gente consegue fazer uma conversa bem interessante entre essas duas formulações. Bacana? E o desafio qual era para você, como consultor da empresa? Fazer uma análise de todos os índices. Vamos lá, então? Vamos resolver a SP4. Resolvendo a situação problema 4. A sua missão, então, como analista de confiança da Confiança Eletrônicos, é consolidar um resumo dos índices da Sucesso Eletrônicos e fazer a análise desses resultados. Primeiro, vamos visualizar as demonstrações contábeis. Então, nós temos aqui o nosso balanço patrimonial, isso, com todos os dados apresentados, ativo, passivo, do ano anterior X0, do ano atual X1. E os dados do nosso DRE, da nossa demonstração de resultado do exercício, do ano anterior e do ano atual. Com esses dois dados e com todos os outros, nós conseguimos, então, ajudar a empresa, construindo a nossa tabela de indicadores do ano atual e do ano anterior. Liquidez seca, nós calculamos na SP1. Liquidez corrente também na SP1. Giro de estoques e giro do ativo total na SP2. Vimos a relação na SP3 de capital de terceiros e capital próprio. E agora vamos aos cálculos da margem, da ROA e do retorno. Bom, primeiro vamos calcular a margem bruta. Vamos lembrar aqui que margem bruta é igual ao lucro bruto, margem bruta, é igual ao nosso lucro bruto dividido pela receita bruta. Então, fui lá e peguei os dados de lucro bruto, peguei os dados de receita bruta, não é? E cheguei aos dados. Margem de lucro bruto, 19.099. Do ano atual, 25.060. O lucro bruto era de R$ 6.305 e eu dividi pela receita R$ 31.535, que é igual a 19,99. No caso atual, nós tínhamos um lucro bruto de R$ 14.047 e dividimos pela receita de R$ 54.875. Tudo isso, então, igual a 25,5960%. E assim fizemos margem de lucro operacional, a margem de lucro líquida e ainda o retorno sobre o ativo e o retorno sobre o patrimônio. O retorno sobre o ativo, nós sabemos que é igual a lucro líquido dividido pelo ativo total. Então, o retorno sobre o ativo é igual. O lucro líquido de X0 era negativo, era R$ 4.352 dividido pelo total do ativo, R$ 42.171. Um dividido pelo outro, 10,32. Negativo. Vamos fazer a mesma coisa para o ano atual, correto? E o retorno sobre o nosso patrimônio, a ROE, é igual ao
lucro líquido dividido pelo nosso PL. Então, vamos fazer ROI, retorno, do nosso ano X0. O lucro líquido, vamos lembrar, era de 4.352 dividido, não é, pelo patrimônio, 18.808. 4.352 dividido por 18.808, 23,14 negativo. E assim vamos fazer também para X1. Todos os dados, então, que nós elaboramos, nos levaram à construção deste quadro, né, deste índice maior que mostra para a gente como a análise é importante. Como fazer levantamento de liquidez, de endividamento, né, do retorno sobre aquilo que eu investi, do retorno que eu tenho em relação ao capital de terceiros, mostra que a análise financeira é fundamental para tomar decisões no dia a dia das empresas. Espero que vocês tenham aí junto comigo feito bem correto aí toda essa análise como consultores. Bacana? Esse foi o fim então da nossa SP4. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Nós vamos ficando por aqui, terminando a nossa aula 2, unidade 2 do livro. Lembre-se que para a nossa próxima aula é importante que você esteja afiado. Leia atentamente a nossa unidade 3 e os assuntos sobre finanças, gestão financeira continuam. Eu espero você na nossa próxima aula. Ah, não esqueça de fazer as atividades e ainda de participar do nosso fórum. Lá no fórum a gente conversa um pouquinho mais. Mande suas dúvidas para que juntos a gente possa construir ainda mais conhecimento sobre gestão financeira, capital de giro e análise das demonstrações. Abraço e até a próxima aula. Chegou ao fim a unidade 2 do nosso estudo de capital de giro e análise de demonstrações financeiras. Nela, você conheceu um pouco mais sobre demonstrações contábeis e também índices econômicos e financeiros que poderão ajudá-lo na hora de tomar decisões na gestão financeira de uma organização. Aprendeu a realizar cálculos e aplicar técnicas de análise horizontal e vertical nas demonstrações financeiras, e também a diferença entre elas. Viu como se calculam os índices de liquidez de uma empresa, seu giro de estoque e o prazo médio de recebimento e pagamento utilizado por ela. Estudou como se analisam os valores de endividamento, margem de lucro e o valor de mercado das empresas. E, por fim, aprendeu a fazer uma análise detalhada com um resumo de todos esses índices, montando uma tabela para melhor visualizá-los. Na SR da unidade, você foi o analista de uma empresa eletrônica, a Confiança Eletrônicos S.A. Sua tarefa foi produzir um minucioso relatório de análise, comparando o desempenho da empresa onde trabalha e a sua maior concorrente, a Sucesso Eletrônicos S.A. Na SP1, por meio da consulta das demonstrações financeiras das duas empresas, você fez análises horizontais e verticais dos balanços das mesmas, e com isso observou que, além de um maior volume de recursos em giro, a Sucesso também apontava para a redução do capital próprio e maior dependência do capital vindo de empréstimos e financiamentos. Já na SP2,
Depois de praticar a análise horizontal e vertical dos balanços, você aprofundou o estudo da concorrente por meio dos cálculos de liquidez e atividade da Sucesso Eletrônicos S.A. Na SP3, você, como analista da Confiança Eletrônicos, ampliou ainda mais a sua análise da concorrência. Trabalhou com os índices de endividamento da Sucesso Eletrônicos e chegou à conclusão que, na composição do mesmo, a diminuição das dívidas com juros indicaram reflexos positivos nos resultados da mesma. Na SP4, seu desafio foi consolidar todos os dados levantados da Sucesso Eletrônicos por meio de um resumo dos índices financeiros desta empresa e da análise dos seus resultados. E agora é hora de compartilhar com seus colegas todos esses conhecimentos aprendidos no estudo dessa unidade. Que tal vocês se imaginarem agora como investidores? O que fariam para conhecer melhor a situação financeira de uma empresa onde desejam investir? E para complementar seus estudos, aí vai uma dica de leitura. O livro Finanças Corporativas e Valor, de Alexandre Assaf Neto, da editora Atlas. O livro estuda as finanças corporativas, introduzindo seus avanços teóricos e seu instrumental de gestão. Antes de encerrarmos a unidade, não se esqueça de voltar ao seu livro didático para relembrar os conceitos estudados. E não deixe também de fazer e rever os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Chega ao fim a unidade 2 de Capital de Giro e Demonstrações Financeiras. Até uma próxima unidade de estudo. Eu fico por aqui. Tchau!